CNN 360 está de volta e eu vou chamar ela de novo, Luísa Martins, porque, Luísa, ontem a gente mostrou o retorno de Daniel Silveira para a prisão. Nesse caso, o rigor de Alexandre de Moraes com Silveira dá para ser considerado uma prévia para o que vem aí do julgamento sobre 8 de janeiro? Olha, Débora, pode ser sim. Vamos lá. A gente viu que Daniel Silveira descumpriu, né, as medidas que foram colocadas como condicionantes para que ele pudesse ficar solto nessa reta final do cumprimento da sua pena. Ele que foi condenado por ataques à democracia, aos ministros do Supremo e também por incitar atos antidemocráticos em um vídeo publicado nas redes sociais. Foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Cumpria ali a sua pena privativa, né, de liberdade, mas aí, por ter cumprido 1/3 da pena, por ter bom comportamento na prisão, ele acabou tendo o direito aí de liberdade condicional, mediante várias condições, mais de uma dezena de requisitos que ele tinha que cumprir para continuar tendo acesso a esse benefício, e um desses requisitos era o recolhimento domiciliar noturno. Então, ele não poderia sair da sua casa, do seu endereço apontado nos autos, durante a madrugada, e aí foi constatado que ele teve que ir ao hospital, né, e voltou para casa apenas às 2h10 da manhã. O que aconteceu, Débora? Ontem houve audiência de custódia, Daniel Silveira foi ali, né, ouvido pelo juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes e foi mantido preso porque a sua defesa, ali, o próprio parlamentar, deram informações ali ao Supremo de que depois do hospital ele ainda passou em um outro condomínio, em um outro endereço, não foi direto para casa, o que poderia até, já seria uma violação, mas diante de uma emergência, né, poderia ser comprovado que realmente foi necessário. Mas não, ele não foi direto para casa, ele parou em um outro condomínio, voltou para casa só depois das 2 da madrugada, e aí com isso, Alexandre de Moraes deu uma decisão duríssima, muito severa, dizendo que ele mentiu, né, apresentou uma versão fantasiosa ali, omitiu muitos fatos na hora de dar a sua justificativa em relação ao descumprimento dessas medidas cautelares, e aí com isso estava sendo colocado de volta para a prisão. Por que eu falo que esse rigor, né, essa severidade do ministro Alexandre de Moraes pode ser uma prévia para o caso do 8 de janeiro? Porque as pessoas que estão sendo condenadas pelo Supremo por atos antidemocráticos depois do 8 de janeiro, enfim, primeiramente elas têm o mesmo... os crimes são correlatos, né? Que é a tentativa de atentado à democracia, né? Tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, ataque às instituições. Então, tudo isso também está em jogo no caso do 8 de janeiro, inclusive com penas bastante duras, né? Tem gente sendo condenada a 16, 17 anos de prisão, que é considerado uma pena bastante alta, inclusive questionada pelas defesas aí dos investigados. Aí o que eu pude apurar com fontes do Supremo Tribunal Federal e pessoas até que conhecem bem o trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Olha, essas pessoas que foram condenadas, elas até podem vir a ter o benefício da liberdade condicional se cumprirem essas condicionantes de cumprir 1/3 da pena, de ter bom comportamento na prisão, mesma coisa do Daniel Silveira, elas podem ser colocadas em liberdade condicional. Mas o rigor do ministro Alexandre de Moraes vai ser o mesmo, ou seja, os requisitos para que as pessoas fiquem em liberdade condicional vão ser muito rigorosos. Então, no caso de Daniel Silveira, tinha proibição de recolhimento domiciliar noturno, proibição de uso das redes sociais, proibição de contato com outros investigados, a necessidade de ele apontar uma ocupação lícita em 15 dias, então ele teria que ali mostrar para o Supremo que ele teria um emprego formal. Enfim, tudo isso pode ser aplicado também aos condenados do 8 de janeiro. E isso indica também que Moraes vai estar de lupa ali, com um monitoramento bastante atento, igualmente atento ao que aconteceu agora com Daniel Silveira, vai ter esse comportamento, esse monitoramento muito detalhista em relação ao cumprimento integral dessas medidas cautelares alternativas à prisão. Então, por isso que há uma avaliação de que o rigor que foi aplicado por Moraes em relação a Daniel Silveira, no primeiro dia de liberdade condicional já violou e chegou em casa depois do horário estabelecido ali pela decisão judicial, esse mesmo rigor deve então ser aplicado eventualmente aos condenados de 8 de janeiro, caso eles também façam jus à liberdade condicional, Débora.